Cumprimento com a paz do Senhor, meus irmãos da Assembleia de Deus, Madureira. Eu quero falar aqui sobre a lição que vai ser administrada domingo, que é respeitar a lição domingo, que é sobre o Senhor ama a verdade, mas abomina a mentira. Essa será a lição lida pela editora Betel, a Escola Bíblica Dominical da revista da editora Betel, para adultos, né, da igreja Madureira, Assembleia de Deus Madureira. Estudando a lição, será no próximo domingo, que é o título da lição sobre a verdade e a mentira, a quarta lição. Nós vamos ler aqui, que está escrito no livro de... Deixa eu ver aqui, o livro de Provérbios, capítulo 12. O Senhor ama a verdade, mas abomina a mentira. O texto áureo está a testemunha verdadeira não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentira. Está em Provérbios capítulo 14, verso 5. A verdade aplicada desta lição é como nova criatura, devemos falar a verdade e viver em verdade para o bem do próximo e glória de Deus. O objetivo da lição é saber que a verdade abre portas do céu. Reconhecer a mentira como uma característica da testemunha falsa. No livro de Provérbios, capítulo 12, vamos ler aqui do versículo 17 até o 23, que está aplicada esta lição. Hinos sugerido para a abertura da classe, da aula, será o 306, o 322 e o 514. Nós temos aqui o esboço da lição, na introdução. Primeiro, a mentira nos afasta de Deus. O segundo tópico, a mentira destrói, mas a verdade edifica. Terceiro tópico, vivendo a verdade. Depois temos a conclusão de todos esses três tópicos. Né? Nesta lição veremos que a mentira é uma distorção da verdade com a intenção de enganar o outro. A intenção de enganar o outro. Considerado um pecado grave porque põe tanto a santidade quanto a natureza de Deus, que é a verdade. Sim, além de afastar dele quem o profere a mentira, destrói o relacionamento. Ou seja, que quem profere mentira é um pecado que destrói ali, distorce a palavra e distancia o cristão de Deus, né? Não tem a verdade própria dentro de si. Primeiro tópico diz assim, a mentira nos afasta de Deus. A mentira engana, ilude o próximo. Aprendemos no livro de Provérbios que o Senhor Deus odeia os lábios mentirosos, mas se deleita, né, com os que falam a verdade. Provérbios 12, 22.
Portanto, ele se agrada de quem é sincero e se afasta da mentira e do engano. Provérbio 3 e o versículo 32. Um mentiroso semeia contenda entre os irmãos. O sábio teve cuidado, o Salmo teve cuidado de ressaltar que o Senhor, Deus, odeia as falsas testemunhas, que proferem mentira, semeia contendas entre os irmãos. Provérbios 6, verso 19. Esse tipo de comportamento destrói a amizade, né? Relacionamento familiar e profissionais também, né? Na profissão, no dia a dia, né? Além de afastar de Deus os mentirosos. A Bíblia deixa claro que Deus reprova profundamente toda atitude que conduz divisão entre pessoas. A fé cristã apoia o amor ao próximo como fundamento da vida comunitária e social. Qualquer ação que rompe essa unidade afronta diretamente que o Senhor deseja para o seu povo. A história registrada, a situação em que a palavra mal empregada se tornou instrumento de destruição. Um exemplo marcante do EG. Ali fez uma denúncia, né, irresponsável contra os sacerdotes de Nob. Ampliou o conflito entre Saul e Davi, e ali nós sabemos da história que Saul matou os sacerdotes naquele lugar, e a maldição veio para toda Israel. Israel quase ficou sem sacerdote por causa de uma mentira de um homem chamado Doeg. Está registrado lá em 1 Salmo, depois vamos reler essa história aí, 1 Salmo 22, versículo 6 ao 19. Né? Poderia ter evitado, se você não ter evitado essa, e transformou em tragédia, por causa que alguém escolheu espalhar suspeita, onde havia necessidade de justiça. Nós vamos ver aqui, né, em Provérbios 12, 22, né, que mantém motivos banais para justificar atraso, encobrir ausência, evitar responsabilidade, disfarçar uma pessoa disfarçada, né? Dívida não paga, diz que está no local e mandar outra pessoa dizer que não está, isso não é atitude de cristão, né? Passar por outras pessoas, né? Enganar o próximo, mentir. As pessoas estão enredadas, né? Nas suas próprias versões, ele já não disfarça mais, né? Não percebe a verdade, além de mais digna, é sempre menos custosa que sustentar a aparência construída de falsidade. Em João 8,32, nós estamos ali, o apóstolo Paulo orienta conhecer a verdade vos libertará. João 8,32. O apóstolo Paulo orienta que os servos de Deus, né, abandone a mentira e fale a verdade. Paulo mandou o servo de Deus, o cristão, abandonar a mentira e falar a verdade. Né? Nós está em Efésios capítulo 4, versículo 25. Né? Transparência verdadeira. Fuja da mentira.
Quem vive mentira não conhece o prazer de viver na autenticidade. O livro de Provérbios é a fonte de orientação para uma vida repleta de verdade, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Provérbios capítulo 2, versículo 1 ao 5. Portanto, devemos fugir da mentira, né? Como diz o apóstolo Paulo em Efésios 25, 4, 25. O Espírito de Deus é chamado de abandonar toda e corrói toda falsidade, porque a mentira corrói relacionamento. Como eu já tinha falado, né? Nós temos lá, tem alguns versículos, Hebreus capítulo 6, versículo 18. Por isso a vida cristã é chamada de santidade, seja santo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 7. Conformidade do caráter, né? Assumir a forma humana de mostrar o caminho da obediência, né? Você vai ensinar o seu filho, ao próximo, a mentir, a esposa a mentir. Ensina um caminho da verdade, fala ser sincero, ser verdade, ser leal, em todos os sentidos. Isso lá em Filipenses capítulo 2, do 5 ao 8, aquele que declara o caminho, né? A verdade e a vida, João 14, 6, aquele que é a verdade e a vida, veja, nele está a verdade, está a vida. No capítulo 17, versículo 17, ele diz, eu sou a verdade, né? Eu sou a verdade. Então a verdade está nele. Estabelece um padrão no qual os seus seguidores, né, devem viver integramente na integridade, transparência e fidelidade de cada palavra. Uma pessoa que fala a verdade, ele tem sempre uma confiança, tem sempre, vamos dizer assim, um padrão de, de ser indicado, né? Um padrão de com uma convivência de confiança, de segurança que passa para uma pessoa. Uma pessoa que tem fala a verdade é uma pessoa que ela é louvável por outros companheiros, com o próximo, não. Aquela pessoa só fala a verdade. E se alguém for falar contra aquela pessoa, a própria pessoa ela pode dar aquela indicação, não conheço tal pessoa, porque ele é verdadeiro, ele é sincero, ele é leal, ele é honesto. Então aqui está a característica de um cidadão que fala a verdade. A mentira destrói, a verdade edifica. Uma família deve viver na verdade, né? O apóstolo Paulo orienta não mentir, né? Pois já deixamos a velha natureza e os maus hábitos para trás. Colossenses 3:9. A família deve ter prazer na verdade. Não somente assim é possível criar um ambiente de confiança, um ambiente de amizade, de paz entre os membros. Né? A pessoa que fala a verdade tem um ambiente de paz, de confiança entre os membros. Né? Essa é a vontade de Deus para uma família, né? Uma transparência, transparecer uma fidelidade naquela família, um nome e um caráter naquela família, uma harmonia, né? Para os seus bons frutos, que vão ser que propagam para a próxima geração. Tem uma geração de pessoas sadias, uma sociedade de pessoas estruturadas, uma raiz, né, de caráter verdadeira, de lealdade, de prosperidade, que a verdade traz também prosperidade, abre portas até para o céu, como diz ali, né? Acabei de falar anteriormente. A desordem, a mentira traz desordem, traz mágoa, traz desconfiança, traz desrespeito, ele é desacreditado, Provérbio 2:17. Deus tem um propósito específico para a família cristã, para que os planos sejam concretizados e precisa viver na verdade, né? Comunicação entre o casal deve ter ser verdadeiro um com o outro, né? Para o sucesso do relacionamento de um casamento, Provérbio 15:23, para ser verdade um com o outro, relacionamento de um casal, né? Um relacionamento saudável. Os pais
dedica a afeição do cuidado dos filhos, fala sempre a verdade, para que cresça alicerce na verdade, né? São pessoas idôneas e o relacionamento pessoal com Deus e com o próximo, né? Nós vamos ter aqui a verdade, Deus é a verdade, está em Provérbio, em João capítulo 1, verso 14. Nele não existe mentira. Tiago 1,17. Esse desejo pelos seus filhos seja honesto. Segundo Timóteo 2:2. O rei Davi, nós vamos ter aqui o rei Davi, posicionou contra a mentira, dizendo que o Senhor acaba com os mentirosos, né? Lá em Salmo 5, verso 6. O livro de Provérbios, somos exortados a não mentir e dizer que a mentira é perversa. Provérbios 4:24. Porque dizemos poder edificar ou destruir o outro. Portanto, devemos estar atentos e falarmos, usarmos bem as palavras para não desagradar a Deus. O bispo Abner Ferreira, em 2004, né, na palavra 269, ou seja, no processo 269, lembra-se que quando criança, ouvi alguém dizer: a mentira tem perna curta. Confesso que foi engraçado endereçar a mentira. Uma imagem de perna curta. O bispo, né? Abner, ele botou aqui na cabeça o que é uma mentira de perna curta, né? Em outra tradução, a mentira de perna curta, eu sei, um dia será revelado a verdade, né? Ou seja, ele quer dizer, não tem definição, ela é barrada, ela é cortada, ela será revelada, ela não tem longevidade, ela não vai progredir, ela não vai crescer. É estéreo, não cresce, né? Mentira estéreo. E percebo que essa frase significa aquele que faz uso da mentira, né? Não consegue ir muito longe, verdade, porque sendo tarde as pessoas percebem a mentira. O castigo dos que proferem a mentira, a Bíblia ensina que são falsas testemunhas, é castigado, né? E que prefere a mentira perecerá. Provérbios 19, verso 9. Portanto, o justo não deve compartilhar com a situação. Vamos ler aqui, vamos ver aqui, o vivendo na verdade, no terceiro tópico, vamos progredir mais, vamos vivendo na verdade. O mundo moderno é volátil, ele é volátil, instável. Por isso devemos nos esforçar para sermos sinceros, principalmente nessa geração de hoje, ser sincero, né? Onde vivemos rodeados de mentiras. E tem mentira que parece ter verdade, né? Tem mentira que destrói a vida financeira de uma pessoa, destrói um caráter de uma pessoa, destrói uma empresa, né? Uma mentira, ela põe fogo no bosque, isso destrói. Então, vivemos numa sociedade mentirosa, uma sociedade falsa, em todos os sentidos, mas que o cristão ele deve ter o discernimento de o que é verdade, o que é mentira. Deve tomar uma posição no momento, fala a verdade. Custe custar, mas fala a verdade, né? Seja sincero, né? Que a palavra era verdade diante dos homens, diante da justiça, diante da igreja, diante do seu patrão, diante da sua esposa. Muitas vezes a mentira ela vai trazer, se você falar a verdade, você vai ter percas, você vai ter até mesmo desconforto, mas se é para falar a verdade, fala a verdade, que a verdade pode salvar até uma vida, pode salvar até uma empresa, uma verdade pode salvar um ministério, uma verdade pode ter um alicerce duradouro, né?
A verdade, né, ela vem para construir, para dar vida. Então, isso que a lição é que ela quer nos falar, né? No que não vivendo a verdade, diz assim, porque quem não fala a verdade trai a verdade. Né? O que deve ser conhecido com pessoas que vivem eh, a verdade e preza a palavra da verdade. Assim sendo que devemos eh, compactuar com pessoas mentirosas, não devemos compactuar com pessoas mentirosas, né? Que estão sempre dispostas a enganar outro. Né? Tem pessoas que têm o prazer de enganar outro. Né? Ele maquina, passa a noite maquinando como derrubar uma pessoa, como destruir uma pessoa, como tomar a cadeira daquela pessoa, como subir de cargo, contra mentir o pastor de outro irmão, para tomar a posição do irmão, contra a mentira, com até mesmo com a família dentro da igreja, né? Para ter o seu bel prazer, para o seu bel conforto, né? Só para ter aquela posição que ele almeja. A mentira, ela vem causar, ela parece que ela é irmã do ciúme, ela é irmã da inveja, né? A pessoa que tem inveja para tomar um lugar do outro, ele vai contar a mentira. Mas, como o bispo falou, a mentira tem perna curta, um dia será revelada. Então, para um cristão, nós temos que falar a verdade. Mas tudo tem um tempo, né? Nós falamos a verdade. Aqui no o caminho da paz, nós vamos ter aqui o caminho da paz, depois vamos ter a conclusão, né? É, é um tesouro valioso. O sábio orienta a comprar nunca, vender a verdade. Provérbios 23, 23, né? Deixa de fazer investimento elevando para obter a verdade. Provérbios 5 ou 7. É não renunciar à verdade. O sabista afirma que escolheu o caminho da verdade e se propôs a seguir. Que é Salmo 119, versículo 30. A verdade é preciosa, porque Jesus é a verdade. E nos liberta da verdade. É João 8,32. Ele morreu na verdade. O Chaplin diz que a verdade, Chaplin 2001, diz que a verdade que o homem compra, a verdade da lei. Agora, o livro de Provérbios explica como algo que contém elementos da sabedoria, instrução, entendimento, descrição padronizada da lei é os seus benefícios. A declaração da sabedoria foi composta para possibilitar a sua compra. Né? Na conclusão, que a verdade é o bem precioso do qual devemos nos afastar jamais. Não devemos afastar jamais da verdade. O mentiroso vive preso na mentira, servindo de joguete para o diabo. O diabo pega o mentiroso ali, pega o mentiroso ali. Depois o próprio mentiroso é o pai da mentira, né? É, o diabo, ele é o pai da mentira. Assim Jesus falou lá em João capítulo 8, 44. O diabo é o pai da mentira. Então a mentira, ela tem um pai. E todos aqueles que seguem é mentiroso, né? Ele tem o seu Deus como o diabo, pai da mentira. E pastor, tem o seu Deus como a mentira. Jesus nunca vai compactuar com a mentira. Jesus é o pai da verdade. Coloca isso na sua vida. Jesus é o pai da verdade. E o diabo é o pai da mentira. Agora eu faço uma pergunta para você. Qual Deus você está seguindo? Mesmo com a Bíblia debaixo do braço. Mesmo cantando um hino, pregando. Mas qual é o seu Deus que você escolheu para a sua vida? O Deus da verdade, que é Jesus, ou o Deus da mentira, que é o Pai? Que tempo você está vivendo? A verdade ou a mentira? Você está tendo vantagem diante de uma pessoa, diante de um ministério, diante de uma empresa,
Você leva na mentira, você acha que está tendo vantagem, está prosperando, mas escuta o conselho do bispo. A mentira tem perna curta, um dia será revelada. Que Deus abençoe os alunos da Escola Dominical, que nós possamos ser conservadores da verdade. Do que doer, mas fale a verdade. Você falando a verdade, você adquire amizade, adquire confiança. Você falando a verdade, um dia o povo vai estar do teu lado. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.